Bem, então vamos lá, continuando. Vocês me desculpem a aula passada, mas eu tava um pouquinho com a voz ruim, mas tá tudo certo agora. A internet agora caiu, mas espero que tenha voltado. Vamos lá, dando continuidade. Criando a aplicação Core. Vamos aqui no terminal, o servidor tá pausado. E para criar aplicações no projeto Django, a gente usa esse comando aqui, python manage.py. Dentro da pasta do projeto, percebam isso. Python manage.py start app e o nome do app. Eu posso chamar de qualquer coisa aqui. No caso, eu vou chamar de Core. Certo? Então, aperto Enter e ele criou. Se eu abrir o meu Sublime aqui, vocês vão estar no VS Code. Ele criou uma pasta com Core que contém um arquivo de views, arquivo de testes, de models, entendeu? Admin, apps. Vocês só tem que atentar para o nome dessa pasta, porque algumas pastas, alguns nomes não servem para ser aplicações. Por exemplo, esse nome aqui, sites. Na verdade, é site, certo? Comando de erro. O nome site dá um conflito com um pacote existente no Python, coisa nativa do Python. Então a gente não pode usar o nome site, nem estatísticas, por exemplo, em inglês. Vocês podem perceber que criou essa aplicação sites. Ela está aqui, perdão. Mas e como eu não quero, criei por engano, eu vou remover ela, certo? Então pronto, removido, só está a aplicação Core. E agora, aqui no nosso arquivo de settings, para dizer para o Django que eu quero que ele inclua essa aplicação aqui dentro do projeto, a gente tem que adicionar ela aqui, aplicação Core, beleza? A partir desse momento, o Django já visualiza esse módulo aqui como fazendo parte do projeto blog, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar como é que se faz um Hello World, né, com essa aplicação Core. Lembrando daquela estrutura aqui que eu abri para vocês, qual o primeiro passo? Na requisição, quando chega no servidor, ele encaminha para o URL, ele verifica se existe uma URL, certo? Então vamos lá. Aqui, qual é a nossa URL padrão? É essa aqui, ó. Tá na pasta blog, o arquivo URLs. Então blog, arquivo URLs. Beleza. Certo? De vocês vai estar mais ou menos praticamente igual a assim, exatamente desse jeito. Só tem um caminho registrado que é para o admin e eu quero registrar, a gente quer registrar o outro caminho que é para a página inicial do nosso blog, beleza? Como é que faz isso? Eu adiciono aqui nessa lista de URLs um caminho vazio, certo? Por que que é vazio? Imagine que a nossa URL padrão sempre seja localhost 2.8000, certo? Quando a gente for colocar no deploy, esse aqui vai virar o seu domínio, por exemplo, meublog.com. Essa é a URL padrão, certo? No caso eu vou deixar localhost aqui. Perceba que quando a gente acessa o admin, na verdade, é essa URL. E a forma que o Django registra as URLs é dessa barra aqui para frente. Então, só registra a partir da barra, correto? Então, se eu quero acessar a página inicial, eu só preciso tirar o admin, certo? E como é da barra para frente, eu posso deixar em branco aqui. Quando eu acesso essa barra aqui para essa URL vazia, esse caminho vazio, que é a página inicial, eu quero que o Django inclua para mim, lá da minha aplicação Core, as URLs dela, certo?
para quem já manja de Python, isso aqui não vai funcionar porque faltou importar esse carinha aqui. É o que justamente está dizendo aqui, ó. Para incluir outra URL, importe o include, certo? Daqui, ó. Então, do lado do path, include. Pronto, dessa forma já está funcionando. Mas existe um parâmetro que é opcional, mas que eu adoro colocar. É o namespace. É uma nomeação para o caminho para essa aplicação, certo? Eu vou dar o mesmo nome do nome da app, que é Core. Isso aqui é opcional, viu, pessoal? Mas eu recomendo colocar para ficar bem mais organizado o código. Beleza. Vou iniciar o servidor agora. E ele deu um erro. Ele falou, não achei um módulo chamado aplicação Core arquivos URL. Por quê? Aqui, na nossa aplicação Core, não existe um arquivo chamado urls.py, certo? Igual esse aqui da aplicação blog, da configuração do projeto, que fica aqui na pasta blog, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer? Criar esse arquivo. Então, Core, vou apertar aqui New File, novo arquivo, certo? Vou salvar ele, Ctrl S, dentro da pasta Core e vou salvar ele como nome urls.py, certo? Foi criado aqui e já está funcionando. Porém, a gente tem que adicionar mais URLs para lá. Vou copiar tudo que tem aqui e colocar aqui. Vou apagar esses comentários, as docstrings que não precisam para a gente, no caso. Não quero a importação do admin, porque o admin já foi importado na URL anterior, no arquivo de URLs roots. Não quero o include, só quero o caminhos, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade só vamos importar o path por enquanto. O que a gente tem que fazer? Existe essa variável que a gente declara aqui, e ela vai receber o mesmo nome que foi colocado aqui no namespace, beleza? Core. Da mesma forma que esse aqui é opcional, essa variável aqui também é opcional. Mas eu gosto de colocar por questão de organização. E aqui, na minha lista de URLs, eu vou criar um caminho, beleza? Para vazio também. Por quê? Porque aqui está falando, nesse arquivo que URLs, quando a gente digitar só localhost, certo? Vazio, ele vai incluir todas as URLs. E aqui, quando ele inclui essas URLs dessa aplicação Core, ele verifica aqui também, existe algum caminho vazio aqui? Se não existir, vai dar algum erro, né? No nosso caso aqui tem que existir, porque é a página inicial. Então, quando for acessar o caminho vazio, eu quero que ele abra do meu arquivo de views a função index, certo? Por que que é views? Porque o próximo passo, depois da URL, ele chama uma view, views.index. E isso aqui é obrigatório, viu, pessoal? Agora esse name aqui é obrigatório. A gente tem que dar um nome para essa URL. Ela vai ser a URL inicial, certo? No caso, eu vou chamar de index. Beleza? Pronto. Agora faltou importar o arquivo views aqui. Como é que importa? From deste pacote, dessa aplicação, importe o arquivo views. Beleza? Então tá aqui, tá importado. Agora eu vou iniciar o servidor e deu outro erro. Qual foi? Mas o erro já mudou. Agora é um erro de atributo e está dizendo que no módulo da aplicação Core, o arquivo views, não tem nenhum atributo chamado index. Que atributo é esse carinha aqui, porque na minha views não foi declarado nada.
certo? Tá padrão aqui. Então eu vou criar aqui uma função index, que ela tem que receber as funções, as views do Django recebem um parâmetro, pelo menos um parâmetro, que é o request, certo? E o que é que tem a acontecer? Nesse arquivo aqui de exemplo, as views elas podem processar alguma coisa do modelo de dados e inserir no template, ou só registrar o template. No nosso caso, como a gente não está mexendo com o banco de dados ainda, só vamos mostrar o template de Hello World, beleza? Então, temos que retornar um template. Retorne a renderização, certo? E aqui essa função recebe dois parâmetros. Primeiro é a requisição, que é essa mesma variável aqui, e o segundo é qual é o arquivo que ela vai renderizar. Eu vou dizer que vai estar dentro de uma pasta core e o arquivo é o arquivo de index.html, certo? Então, salvando aqui, iniciando o servidor, o Django já reiniciou automaticamente para mim e está rodando o servidor. Vamos acessar agora. Tem aqui do admin. Quando eu digitar só o URL vazia, o root, a página inicial do site, ele me apresenta outro erro. O template core/index não existe. Por que não existe? Porque a gente não criou esse arquivo aqui. Mas como é que a gente cria? Em que lugar a gente coloca esse arquivo? Por padrão, pessoal, o Django, ele sempre olha os templates que estão dentro de uma pasta especial de cada aplicação. O nome dessa pasta especial é... Vocês têm que criar uma pasta chamada templates. Certo? Eu digitei o nome errado. Templates. O Django sempre olha para essa pasta, certo? Quando eu estou renderizando algum template. E aqui eu estou dizendo que ele vai renderizar do que está na pasta core, certo? Então eu tenho que criar outra pasta chamada core e dentro dessa pasta o arquivo index.html. Se eu tivesse colocado só index, eu não precisaria criar essa pasta core e só bastava criar aqui o arquivo de index.html. Index.html, certo? Tá aqui, ó. Porém, isso aqui pode causar um problema no futuro. Por quê? Imagine que vocês tenham várias aplicações. Uma aplicação de core, por exemplo, num projeto de controle de estoque. Vocês têm uma aplicação de produtos, entradas, movimentos, saídas. E aí, vocês querem repetir um template chamado list.html. Só um exemplo, certo? E aí, o Django ele vai se confundir, porque todas as aplicações vão ter um arquivo list.html. O Django vai se confundir. Opa, mas você está querendo chamar o list de quem? De qual aplicação? Entendeu? O Django ele olha essa pasta aqui, templates, não só dessa aplicação local, mas de todo o projeto. Toda pasta que ele achar com o nome templates, ele vai verificar se tem um arquivo. Se não tiver, ele passa para a próxima aplicação e por assim vai. Nessa ordem aqui, ó, que foi escrita. Então, se aqui tivesse um arquivo chamado index, ele exibiria esse arquivo primeiro do que esse aqui. Nosso arquivo nunca ia ser exibido. Então, por isso que é recomendado a gente criar uma pasta dentro da pasta templates com o nome da aplicação por padrão, certo? Core, e jogar os nossos arquivos aqui dentro dela. Deixa eu ver se eu não consigo mover aqui, então vou apagar esse arquivo. Apaguei e vou criar aqui um arquivo dentro dessa pasta core. Index.html. Beleza? Tá aqui. Index.html. Vou salvar agora. E o servidor está rodando. Quando eu apertar F5 aqui,
vocês vão perceber o quê? Não, ele falou, não existe nenhum template existe com o nome index.html, porque eu esqueci de voltar aqui para core/index.html. Beleza, vou recarregar e apareceu a tela em branco. Isso quer dizer o quê? O nosso arquivo foi sim carregado, porém está em branco ele. Então eu vou apresentar uma estrutura aqui. Isso aqui, pessoal, é HTML, viu? Não é o intuito desse curso ensinar HTML. Para isso, eu recomendo que vocês vão aqui no YouTube, pesquisem curso de HTML e acessem essa playlist aqui, ó, do canal Curso em Vídeo, pessoalmente. Do canal Curso em Vídeo, certo? É o professor Gustavo Guanabara, ele explica muito bem. Quando eu estava aprendendo web, eu fiz essa playlist e é muito boa. Dá muito conceito bom pra gente e prática, viu? Recomendo vocês fazerem, para quem não souber. Então tá aqui minha página de index. Eu vou mostrar aqui o famoso Hello World. Hello World. Beleza? Mas a gente vai utilizar CSS, né? Como todo mundo aqui já espera-se que já sabe HTML e CSS, a gente vai utilizar CSS. E como é que a gente utiliza o CSS? Da mesma forma que tem um template, certo? Que o Django carrega o template por essa pasta padrão, ele carrega os arquivos estáticos. Eu falei que são HTML, que são CSS, imagens, JavaScript, são arquivos estáticos. O Django olha para uma pasta padrão, mas que pasta é essa? É uma pasta que eu vou criar aqui agora com nome estático, static, certo? O Django olha sempre para essa pasta. Da mesma forma que tem o static, eu vou separar ela com uma pasta CSS. Então nessa pasta CSS, dentro de static, eu vou jogar só meus arquivos CSS. Quando eu tiver JavaScript, eu vou criar outra pasta JavaScript embaixo da pasta estático, jogar só arquivo JavaScript, questão de organização, certo? E aqui no meu arquivo CSS, eu vou adicionar um arquivo nele. Por exemplo, que eu vou chamar ele de main.css. Beleza? E aqui eu vou estilizar meu H1 para vocês verem. Polo azul. Vou recarregar aqui. Não funcionou. Por quê? Porque esse arquivo não foi renderizado aqui, certo? Mas uma atenção também, pessoal. Quando a gente insere algum arquivo estático, a gente tem sempre que reiniciar o servidor do Django para ele recarregar o servidor com os arquivos estáticos novos. No caso aqui, ele já recarregou com o arquivo. Porém, vai dar o mesmo resultado se eu apertar F5, porque a gente nunca chamou ele, nunca linkou ele aqui, certo? Como é que linka esse arquivo CSS? Primeiro a gente tem que carregar essa tag especial, load estático, para carregar os paths estáticos, os caminhos dos arquivos estáticos. E aqui a gente tem que registrar qual arquivo estático é esse. É um que está do caminho estático, certo? Dentro da pasta CSS, porque ele sempre olha dentro dessa pasta estática. Então, onde é que está meu arquivo? Dentro da pasta CSS e se chama um arquivo main.css, certo? É só apertar F5 agora, carregou o meu CSS, beleza? Então é assim, se carregar arquivos estáticos é daqui. Se eu tivesse um arquivo se eu tivesse um arquivo JavaScript, eu criaria uma pasta aqui, ó, dentro da pasta estático, uma pasta chamada JS, e aqui dentro dela os meus arquivos JavaScript, para ficar mais organizado, certo? Então vamos lá, continuando. Hello World. E como o intuito desse curso não é ensinar HTML e CSS, eu já vou partir para Framework, CSS. Eu vou usar o Buma, um carinha que eu gosto muito.
certo? Então tá aqui o site deles, vocês podem abrir se quiser, podem usar o Bootstrap, enfim, fica fica de preferência para vocês. Eu só estou procurando aqui o lugar que ele, porque eu não quero baixar ele, eu só quero o arquivo CDN. Deixa eu ver aqui, documentation. Enfim, deixa eu olhar aqui o código-fonte da página e pesquisa aqui por Style Sheets. Pronto, tem aqui todos os CSS do Muma. Vou copiar ele e vou colocar aqui no meu arquivo CSS, renomear para Muma CSS. Vou colocar aqui todo aquele arquivo. Beleza? Salvei. Vamos ver se vai recarregar aqui no nosso site. Deixa eu reiniciar o servidor. Ah, sim, porque tem que mudar a importação aqui. Buma.css. Beleza? Recarregando. Pronto, já carregou os estilos do Buma. Aqui é porque tá com zoom, para vocês verem melhor. Beleza. Então vamos criar aqui uma página de listagem dos posts. Beleza? No Buma, eu tenho um carinha chamado aqui layouts, eu tenho um carinha chamado Hero. Eu posso escolher aqui um, pronto, esse aqui de lá, para eu dizer que é a página inicial do blog, certo? E aqui eu vou mandar a mensagem: bem-vindo ao meu blog. Vou botar um emoji aqui. Bem-vindo ao meu blog. Vou botar um emoji. Bem-vindo ao meu blog. Blog criado no mini curso de introdução ao back-end com Django. Django for my code. Beleza? Então recarregando aqui na minha página. Pronto, tá aqui. Certo? Tá aqui. Tá funcionando. Eu vou mudar, não vai ser largo, vai ser no nível do tamanho médio. Pronto, tá perfeito agora para mim. E o texto eu vou colocar centralizado com essa classe. Pronto. A cor também eu vou mudar para essa aqui. É um azul mais escuro, é o que eu gosto. Pronto. Agora vamos fazer a listagem dos posts. Tem um carinha aqui que é as sections do Django. Depois do meu hero, tem as sections. Pronto. E essa aqui vai ser... Deixa eu mudar só o tamanho aqui. 2 para 2. Pronto. E esse aqui vão ser os posts. Vamos simular aqui 3 posts. Então aqui eu tenho um nome. Post 1,
é o título dele. E aqui pode ser qualquer título. Post número 1. Deixar assim, post número 1. Na verdade, o post número 1 teria que ser esse aqui de cima. Post número 1. Aqui é o 2. E aqui é o 3. Recarregando. Pronto. Já temos uma listagem dos posts. Certo? Eu apresentei o Booman. Já temos uma tela aqui de index. Agora percebam que toda vez que eu for alterar a minha página, eu sempre estou mexendo aqui nesse arquivo de index. O certo, com o Django a gente tem um acesso a algumas tags especiais onde a gente pode incluir templates ou estender template, como se fosse herança de algum outro template, certo? Então, no core aqui, ó, eu vou criar mais um arquivo na pasta core que está dentro de templates. Vou criar mais um arquivo chamado base.html, beleza? E eu vou colocar nessa base aqui tudo que eu ver que vai repetir em todas as páginas. E é o que? Exatamente essa página aqui e um rodapé, se eu tivesse. Deixa eu colocar um rodapé aqui. Rodapé. Rodapé. E mudar seu nome aqui para meu blog. Oh my code. Isso aqui não vai precisar não. Beleza. Coloquei o rodapé. Tá aqui, ó. Porém, ele tá um pouco feio. Tá brancão. Eu gosto de preto. Eu vou adicionar aqui um novo arquivo CSS. Chamado main.css. Vou dizer que meu footer, certo? Tem a cor de fundo preta. E vou incluir ele aqui. Aqui, em vez de Booman, é o main.css. Iniciando o servidor para ele recarregar com um novo arquivo estático. Pronto, ele botou preto. Agora falta organizar isso aqui. Eu posso organizar diretamente no HTML com as tags do Booman. Então meu strong ele vai ter um texto branco. Meu parágrafo também. Texto branco. F5. Pronto, funcionou. Está aqui o rodapé. Então, voltando aqui, o meu arquivo de base eu vou colocar tudo que se repete em todas as páginas, que seria essa menu inicial, esse menuzão aqui. No caso aqui não tem menu, mas futuramente a gente pode colocar opções. E o rodapé vai se repetir também. O que muda é só isso aqui. Porque algumas páginas vão ter, a página inicial vai ter a lista dos posts. E quando a gente clicar no post, vai carregar esse mesmo template. Só que a diferença é que em vez dessa parte branca ser a lista de post, vai ser o conteúdo desse post aqui que foi clicado, certo? Então no meu arquivo de base, o que é que eu vou fazer? Vou copiar tudo que tem aqui. Vou colocar aqui. Agora eu vou eliminar só o que eu não quero que tenha. Vou botar o tab aqui para 2. Tamanho do tab. Agora só o que eu quero que não tenha. No meu base, que vai se repetir em todas as páginas. É a listagem dos posts. Beleza? Então eu apago isso aqui. E vou dizer que aqui vai ser, na verdade, um bloco. E aqui é o fim do bloco. A gente tem que dar um nome para esse bloco. Então, vou chamar ele de content, de conteúdo. Certo? Pronto. A partir desse já está criado. E agora aqui no nosso index, eu vou apagar todas essas aqui
e deixar só as tags de listagem de post, certo? Recarregando aqui, F5, não funcionou. Por quê? Porque falta a gente como se fosse importar esse arquivo base, que é através dessa tag especial aqui, ó, extends, dessa mesma pasta, um arquivo chamado base.html. Além disso, e o que é que tu vai exibir nesse arquivo base? Onde é que tu vai encaixar nesse arquivo base? Eu quero encaixar esse conteúdo aqui dentro do bloco content, de conteúdo. Então tudo que tiver, esse aqui é o fim do bloco. Tudo que tiver entre essas tags, entre esse bloco, que é justamente essas tags aqui, vai ser encaixado aqui dentro. É como se eu pegasse aquele código e inserisse bem aqui. Beleza? Então recarregando. Funcionou perfeitamente como estava. A diferença é que agora isso aqui ficou variável. Essa parte branca. A parte branca aqui é variável. Vai depender de qual template a gente está carregando. E sempre vai ter esse arquivo base aqui. Então, pronto. Apresentei a tag extends para você, para estender o modelo. Existe também uma super tag chamada include. E aqui o nome do arquivo, certo? Por exemplo, o nome do arquivo .html. A gente não vai utilizar nesse curso, mas é só questão de informação, se alguém quiser incluir no projeto. Diferente dessa tag extends que a gente usa aqui, a tag include, ela inclui todo um código desse arquivo, sem precisar usar o extends. É como se fosse uma alternativa. Cada um tem seu jeito de utilizar. Eu prefiro o extends. E dá essa noção de herança, certo? Então vamos lá. E aqui já está chegando o final da videoaula, dessa aula 2, e tem uma atividade para vocês. Fazer a tela de detalhe do post, certo? Então, vocês façam uma tela que simulem isso, já com extends, certo? O mesmo esquema. Aqui no nosso arquivo URLs, cadê? Pronto, URLs. Quando for acessar a URL vazia, inclua o core.urls. E quando vocês forem, por exemplo, vocês forem acessar aqui, ó, barra post 1. Eu quero que mostre uma postagem do post 1, por exemplo, certo? Como é que eu faço? Como é que vocês têm que fazer? Vocês não vão mexer mais aqui no URL dessa pasta aqui, blog. Isso aqui é só para incluir as URLs das nossas apps. Então esqueçam isso. O detalhe do post é a gente está mexendo com o post com a aplicação. Na aplicação Core. Beleza? Então, na aplicação Core, vocês vão adicionar URLs aqui. Seria mais ou menos algo como assim, ó. Post 1. Beleza? Só copiei e colei. E vou dar um nome para ela de post 1. Se eu apertar F5 agora, aqui não é um ponto, é uma vírgula. Aqui nem precisa. Se eu apertar F5 agora, deixa eu ver se iniciou. Se eu apertar F5 agora, exibiu exatamente a mesma página. Só que atentem que a URL mudou aqui, ó, post 1. Certo? A diferença é que em vez de chamar a função index, vocês vão criar a própria função de vocês de detalhe do post, certo? E na view, aqui, arquivos views, vocês vão adicionar a nova função que vocês criaram, minha função, certo? E vão retornar, ao invés desse index, retornar outro template que vocês vão criar do zero para o detalhe do post.
E esse template ele tem basicamente quase o mesmo comportamento que o de index. Ele vai estender do base e vai ter um bloco de conteúdo. A diferença é que em vez de ter essa lista aqui de post 1, post 2, post 3, vai ter só um contendo todo o post 1, beleza? Então aqui vocês podem, por exemplo, colocar conteúdo fake, que é o lorem ipsum, entendeu? Então fica aí, resumindo, vocês façam isso e fica aí essa tarefinha para vocês, beleza? Até a próxima.